Chegamos ao fim de mais um workshop de gestão da qualidade, desejosos de termos alcançado mais cabeças ávidas por se juntar à Unimed Ponta Grossa nessa luta chamada Cirurgia Segura. Convidamos agora o diretor técnico do Hospital Geral Unimed, Dr. Adalberto Ricardo Baldanzi, para proferir as palavras finais deste evento. Eu quero começar com as palavras que eu encerrei quando o nosso hospital recebeu a certificação. Em primeiro lugar, eu pessoalmente quero agradecer ao Dr. Leci, que comprou a ideia. Eu falo isso sempre e ele sabe disso, porque todo esse processo começou numa transição de direção do Conselho de Administração da Unimed. E com uma série de circunstâncias, comprar uma ideia nova, que denota um investimento grande na parte financeira, na parte de pessoal, ele demonstrou com isso uma confiança em todos nós que estávamos trabalhando no hospital e em toda a equipe. Outra questão que é muito importante a respeito disso, e aí a gente tem que agradecer a todos vocês, é exatamente isso, a adequação de uma ideia de termos um hospital seguro. Isso é muito importante. Essa apresentação aqui ela foi interessante sobre esse aspecto, até depois comparando com como devem ser os procedimentos, né? É exatamente isso que a gente deve tentar evitar. Eu vou me basear o texto em algumas questões aqui. E hoje as estatísticas mostram que até 73% dos erros cometidos em hospitais eles podem ser evitáveis. Então, até 73% dos erros que acontecem dentro dos hospitais brasileiros, como medicações trocadas ou operações de membros errados, poderiam ser evitadas. Isso é o que aponta um estudo da Fiocruz, que foi apresentado no QualiHosp, que é o Congresso de Qualidade em Serviços de Saúde, e que ajudaram o Ministério da Saúde a criar novas normas de segurança hospitalar que passarão a valer a partir do ano que vem, a partir de 2014. As pesquisas feitas em 2 hospitais públicos do Rio encontraram uma incidência média de 8,4% de eventos adversos. Este número, 8,4%, é semelhante aos índices internacionais. Porém, no Brasil, é alto índice de problemas evitáveis. Eles variam de 66,7% a 73%. Em outros países, a incidência varia no mínimo de 27% na França até 51% na Austrália. Em números absolutos, isso significa que em 2008, dos 11 milhões e 100 mil internamentos do SUS, 563 mil foram vítimas de erros evitáveis. Esse é o número que foi lançado aqui, né? Esse aqui é o número do Brasil. Então, em 2008, 11 milhões e 100 mil internados pelo SUS, apenas pelo SUS. 563 mil foram vítimas de erros evitáveis. Um pesquisador da Fiocruz chamado Walter Mendes, e ele é consultor do Comitê de Programa de Segurança para o Paciente, explica que, embora tenha uma limitação metodológica, a gente pode extrapolar esses dados para todo o Brasil. Palavras dele: é um quadro barra pesada. Nos países desenvolvidos, existem políticas de segurança bem consolidadas. Aqui estamos acordando com um pouco de atraso, segundo ele. Então, segundo o médico ainda, o consultor da Fiocruz, a política de segurança dos pacientes não pode ser vista em separado do imenso caos com que vive a maioria dos hospitais. A questão é adotar de mecanismos que impeçam que o erro chegue ao doente.
Ele cita o exemplo, e o Rodrigo é um que sempre, desde o início, citou sempre o exemplo da menina Stephanie Teixeira, de 12 anos, que recebeu uma dose de vaselina na veia, ao invés de soro, né? E que foi o exemplo icônico, né, de um erro evitável. Por que aconteceu isso? Porque os frascos além de serem iguais, né, não havia notificação, e estavam os dois frascos guardados no mesmo ambiente. E não tinha etiqueta que identificasse coisa diferente. Uma outra pesquisadora, que é a gerente da Anvisa, chamada Ângela Maria da Paz, ela cita que esses casos acontecem porque as instituições não seguem protocolos, né? Segundo ela, e a gente viu isso aqui, existem ferramentas capazes de prevenir esse tipo de erro. No Brasil, diz ela, os eventos adversos são subnotificados e, em geral, só se tornam visíveis quando viram um caso de polícia. Existe a cultura do castigo, as pessoas escondem, têm medo. O erro deve ser aproveitado como aprendizado, não para punição. Isso aqui eu achei muito importante, porque isso demonstra que não deve existir a punição no sentido de punição, para que não haja a subnotificação. O erro, ou o engano, ou o acontecimento, ele serve sempre para instruir que esses erros não sejam repetidos. Sempre falo isso, né? Erramos. Vamos aprender com este erro. Agora, nós não podemos repetir esse erro. Isso é muito importante. Então, essa cultura de punição é que não deve existir. Outro professor chamado, ele é professor, um espanhol, chama Jesus Maria Aranaz Andrés. Ele é chefe do Serviço de Medicina Preventiva do Hospital San Juan de Alarcón, que é na Espanha. Então, ele fala que a reparação do erro pode ser resolvida de várias formas, como pela compreensão, a correção ou a indenização. Só não pode haver culpabilização, porque isso gera novamente a ocultação. Se escondermos a cabeça na areia, como o avestruz, nós não vamos aprender. Isso é muito importante. Outro professor, eu estou pegando algumas situações, é o professor Paulo Santos Souza. Ele é professor da Universidade Nova Lisboa de Portugal. Ele diz, né, que as mudanças devem acontecer com a mudança da cultura, que é isso que nós estamos fazendo no HGU. As citações de bactérias não têm asas, ela passa de paciente para paciente porque alguém a carregou nas mãos. Sempre se soube que lavar as mãos é importante, mas continua ainda sendo um desafio. Então isso é uma coisa também muito interessante, a gente vê que é uma coisa básica e que sempre deve-se insistir numa coisa que teoricamente já estaria mais do que consolidada. Segundo Ângela Paz, que é da Anvisa, né, a agência está construindo uma ferramenta eletrônica para que haja monitorização desses efeitos adversos e passar a agir então na prevenção. Um dos pontos da política, segundo ela, é uma negociação com o Ministério da Educação para que as faculdades de medicina coloquem em seus currículos o tema segurança do paciente. Isso também é uma coisa muito interessante, que é a consolidação então dessa política, que seria a introdução como uma carreira, uma cadeira na faculdade de medicina a respeito de segurança do paciente, já começando então a formar esta cultura que nós estamos colocando agora já nos bancos escolares, não só de faculdade de medicina, mas de todas as especialidades afins que trabalham dentro de um hospital. E a outra ideia é disseminar essas informações ao paciente, para que ele se torne atuante no processo e não um mero espectador, que foi o que a gente viu em várias apresentações. Então, inserir o maior interessado na segurança, que é cada um de nós, ao ser submetido a qualquer procedimento. Isso vale para qualquer coisa. Terminando, eu gostaria encerrando, eu quero agradecer
a cada líder das equipes, então a Lucilene, a Ana Luzia, a Ana Paula, a Viviana, a Jéssica, a Silvia e a Michele, a Veridiana e o Elton, a Maria Helena e a Karine, a Cristina e a Camila, o Gustavo e a Daiane, a Ionara e o Luiz Eduardo, ao Gabriel e a Josiane, a Janaína e o Luiz Ronaldo, que souberam de forma maestral, mesmo com as dificuldades, conduzir suas equipes e liderados para um resultado diferenciado como o que foi acompanhado aqui. O mérito e o agradecimento também são de cada colaborador, que comprou a ideia novamente, entregou seus talentos, tempo e esforço pessoal para elaborar as apresentações. Esse evento só ocorreu porque foram vocês que fizeram. Agradecendo especialmente também a equipe do Mar, que tinha a Thalita, a Lisiana, o Gabriel e o Carlos, a equipe do núcleo de qualidade na pessoa do Rodrigo, da Angélica e da Bárbara, e que coordenaram todo esse evento. Por fim, quero agradecer então a Mônica, a Rosilene, a Ariane, Eliane, a Cláudia, a nossa gerente de enfermagem afastada atualmente por licença maternidade, ao Ronaldo, que está substituindo, e a Mariane da qualidade, que contribuíram bastante para todo o evento. E, por fim, quero agradecer a todos pela participação de vocês e nos prepararmos para o ano que vem, Rodrigo, para o terceiro workshop. Muito obrigado para vocês todos estão de parabéns. Tá?